A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia especial, mais um podcast do Instituto Wesleyano de Educação. E nós estamos aqui com pessoas especiais. Eu quero aí apresentar o pastor Eli. O pastor Eli, ele é o meu companheiro aqui de podcast. Também a nossa chefe, missionária Ana Cristina Brito, diretora-geral do Instituto Wesleyano de Educação. E aí o nosso entrevistado, um amigo especial, que é o pastor Misael. Nós estamos com o nosso coração grato de receber um amigo, uma pessoa preciosa. E eu queria que você falasse, para a gente começar, né, um pouquinho da sua vida, da sua experiência ministerial. E a gente vai tratar aqui do tema o cristão e os desafios contemporâneos. Olha que tema. Vamos passar por teologia, vamos passar por pós-modernidade, vamos falar um pouquinho de cada coisa. E eu quero já te dar essa liberdade para você se apresentar. Você tem um título comigo, amigo, né? Amigo. É verdade. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, tá? A missionária Ana Cristina também vai falar um pouquinho sobre ela. Mas antes, eu quero dar a oportunidade ao pastor Eli Bastos, dar a saudação inicial também, meu amigo. Olá, pessoal, graça e paz, pessoal de casa. Mais uma vez a gente está juntos aqui. A gente já teve uma experiência anterior que foi muito legal, participação de todos, né? Aliás, a participação de vocês é muito importante. Vão fazendo seus comentários e se inscreva no canal, certo? Isso, importante. Comente, deixe a sugestão. Está sendo dada uma ideia da gente fazer um podcast só respondendo perguntas. Então é interessante que você coloque as suas perguntas, seja no Instagram, seja mandando para a gente, né, pelo WhatsApp ou colocando no YouTube ali na parte do chat. Fique à vontade para você fazer a sua pergunta e a gente vai responder num podcast adequado, amém? Antes de ir para o pastor Misael, missionária Ana Cristina, deixa a sua saudação inicial. Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Não sabemos que momento que você vai assistir esse podcast. Mas, para nós é uma alegria, é um prazer estar aqui. O meu primeiro podcast, estou até nervosa, né? Faz parte do processo, mas feliz. Estou em casa, né? Estou em casa, né? Gente, estar diante de câmeras não é fácil. Mas feliz por saber que Deus tem aberto essa porta para que a palavra, para que o evangelho, para que a informação chegue a todas as casas e as pessoas obtenham mais conhecimento, porque o conhecimento transforma. Então, o pastor Coutinho, que tem direcionado, junto com o pastor Eli, para mim é uma alegria, é um prazer estar aqui nessa manhã. Amém. Pastor Misael participou conosco também do projeto Assim Somos, né? A enciclopédia metodista wesleyana Assim Somos. Foi um prazer ter estreitado o relacionamento contigo. Eu quero que você fale um pouquinho de você, né? Para a gente poder dar aí o start nos temas, amém? Bem, queridos, a paz a todos. É um privilégio estar aqui com amigos, né? Como você começou essa fala nossa. Estou aqui com a minha chefe, né? Olha. Nossa diretora geral. Nossa chefe. Nossa chefe. Pessoal de casa, ó, ela manda... Oh, meu Deus! É verdade. Amém, verdade. E esse clima de descontração aqui, isso aqui não é fake não, né? Isso É aqui natural. É natural, normal, né? O pastor Eli, que é uma referência para mim, pastor Coutinho. É um privilégio realmente estar entre amigos e para a gente pensar, né, refletir sobre esse tema tão interessante. A minha trajetória, eu me entendo desde criança na igreja, né? Meus pais se converteram, enfim, desde sempre, eu estando ali na igreja, tocando instrumento, depois fui líder de adolescentes, líder de jovens, supervisor de jovens, depois veio o pastorado. Foi um privilégio trabalhar muito tempo na regional de jovens, na época, né? De 2003 até 2011, aí foi bastante tempo, à frente do Ministério de Música, da regional. E, bem, antes de tudo, né, gente, família, né? Eu sou marido da Maria Helena, uma gata, pai da minha princesa Milena, que começou a aulinha dela ontem, a primeira aulinha dela ontem, 2 aninhos, e do Misael Júnior, meu príncipe, que é
que são assim, as inspirações da vida da gente, né? A família é tudo, família é projeto de Deus, né? Antes de quaisquer coisas, instituição, trabalho, enfim. E na área, enfim, fora da igreja, né? A questão profissional, eu sou militar da reserva, sou capitão de mar e guerra da Marinha, estou na reserva já estou velhinho. Capitão Misael. Olha aí, ó. E também eu acabei indo para a área de docência, né? Eu sou professor universitário, trabalho atualmente em duas faculdades, ambas de teologia, a FAICAD e a FIB, e tenho doutorado em História, eu tenho pela UERJ, né? Tenho mestrado também em História pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduação em História do Cristianismo. Estou no momento terminando uma outra pós bem interessante que eu recomendo, viu, pessoal? Que é História e Arqueologia do Oriente Próximo, pela Universidade, um convênio da Universidade Hebraica com o UNASP, lá de São Paulo. E, enfim, é um privilégio estar aqui para a gente servir, para a gente refletir. E como a nossa missionária Ana Cristina disse, né, o conhecimento ele faz você crescer. Enfim, eu tenho certeza que esse podcast, que esse momento vai ser assim, muito, muito especial para quem puder estar com a gente. Então, divulgue e compartilhe aí, pessoal. Ok, a gente vai começar nesse tema tão pertinente, né? Os cristãos e os desafios contemporâneos. E a gente se encontra num tempo cheio de desafios, não é verdade? E a gente vai começar tratando de alguns desafios, mas sempre tratando também de teologia, né? Porque esse podcast é um podcast da formação teológica do Instituto Wesleyano de Educação. Eu queria falar um pouquinho com vocês vão estar aqui nos ajudando, sobre essa polarização que a gente tem visto, e até entre os evangélicos. Por exemplo, a turma do amor, que diz o mais importante é o amor, doutrina não importa. E no outro lado a gente vê a turma da doutrina acima de tudo. É lógico que as duas coisas são importantes, né? Como alinhar, como duas asas de um avião, a doutrina, a teologia correta, a verdade e a compaixão? Me parece que estão dividindo essas duas coisas. Uma ala progressista que fica com a parte de compaixão, justiça social, amor, e a parte teológica, doutrinária, muitas vezes é acusada de ser rígida, fria, seca. Como que a gente pode alinhar essas duas coisas? Eu já quero começar perguntando para você, pastor Misael, e aqui os nossos amigos aqui, como alinhar essas duas coisas? É possível ou não é possível? Então, para a gente pensar, né, sobre essa questão, eu queria talvez pensar numa perspectiva mais macro, que tudo na vida a gente precisa de equilíbrio. Buscar o equilíbrio, né? É fácil? Não, nunca é fácil você ter uma vida equilibrada, conciliar, por exemplo, vida familiar com vida profissional, buscar esse equilíbrio, né? Então, e isso perpassa para essa questão. O grande ponto que você falou muito bem, que hoje nós vivemos uma era de extremos, né? Tem até um historiador muito conhecido chamado Eric Hobsbawm, ele tem uma obra chamada A Era dos Extremos, que trabalha muito essa questão. A gente percebe que hoje o povo é extremado em tudo, na questão política, na questão ideológica, e isso vai perpassar para onde? Para o pensamento teológico, onde a gente tem uma ala progressista e um setor conservador, né? O James Houston, né, que é um outro teólogo norte-americano, como você colocou dessa questão, né, equilibrar essas duas, né, questões, ele fala uma coisa que eu penso que precisa ser o norte da teologia. A gente precisa de uma teologia mais espiritual e de uma espiritualidade mais teológica. Eu penso que essa frase sintetiza, né? Se a gente for com essa frase na cabeça, a gente vai buscar sempre o equilíbrio, porque vai ter uma hora que a gente vai sempre tender para um lado ou para o outro, né? Então, eu penso que no aspecto progressista, teológico, tem muita coisa interessante. Claro, tem. Precisa ter, né? Questão de justiça social, claro, precisa ter. Mas eu não posso ter só isso. Eu preciso pensar a teologia como
algo que me leva a um relacionamento com Deus, mas pautada em princípios. Cara, isso não é igual o pensamento. Lá vai eu puxando. Me ajuda Wesley, aí. né? Não adianta, pessoal. Ó, não adianta, vou puxar. Não é a ideia daquela de Wesley, penso e deixo pensar, uma famosa frase dele, né? Sim. Eu penso e deixo pensar. Aquela outra frase que ele diz, no essencial unidade, agora até me esqueço aqui, mas sobretudo amor. No essencial unidade, no não essencial liberdade. E em tudo amor. Isso aí. É o que você está falando, né? Isso. Buscar o equilíbrio, entendendo que existem coisas importantes por um lado e por outro, e se você se deixar o negócio ir demais, se perde. Exato. Também se segurar demais, Sim. vira museu. E vira um museu. Mas não seria aí, missionária Ana Cristina, que pode nos ajudar? Parece que as agendas ficaram para cada lado. Quando se fala em justiça social, por exemplo, a ala conservadora parece que não tem muito... Que não faz nada. Que não tem essa vertente, né? Isso. E aí, geralmente, quando fala em justiça social e tal, aí você sempre pensa, o fulano é daquele partido. Né? É verdade. Se ele começar a falar em algumas pautas, que são pautas voltadas para a justiça social, para a compaixão, para o amor, que são bíblicas, Sim. me parece que a pessoa essa pessoa aí é vermelha. Essa pessoa... E aí, A gente missionária, acaba rotulando as pessoas pelo pensamento dela. E isso é ruim. Porque às vezes você acaba se afastando dessa pessoa. E ela tem de bom. Porque todas as áreas têm um lado bom para oferecer. O conservador tem um lado bom para oferecer. E aquele que é progressista tem um lado bom para oferecer. Mas nós temos a mania do rótulo. Não, ele é conservador, não entra no meu círculo de amizade. Não, ele é liberal, não entra no meu círculo de amizade. Por que não ouvir o liberal? Por que não ouvir o conservador? E buscar aquilo que tem de bom. E buscar a verdade que ambos carregam, né? Sim. E aquilo que não é verdade... Você elimina, você descarta. Elimina, Desculpa descarta. até a Bíblia, né? Examinar tudo. Retém o que é bom. Que é bom. Que é bom. Verdade. A gente precisa examinar tudo. E aí eu penso, enquanto teólogo, a gente precisa ter essa... Puxando para teologia, né? Que você está falando aqui, lógico. né? Que é o nosso podcast aqui. O teólogo, ele precisa ter essa liberdade de dialogar. Precisa ter essa ponte. Não construir muros, mas construir pontes. Eu penso que talvez... a resolução do desafio, enfim, uma via média, como ele gosta muito de falar, né? Talvez seja isso, aquilo que a missionária Ana Cristina disse aqui, essa liberdade de poder dialogar. Aí eu penso numa área que acho que é bem interessante, que é a questão da experiência pessoal. Por que você se torna conservador? Por que você se torna liberal? Você não se tornou liberal do dia para a noite. Você passou por algumas experiências que te levaram a pensar de um modo mais aberto, onde você valoriza mais o lado liberal das coisas. Mas talvez você passou por uma experiência que você preferiu ir pelo lado conservador, e eu prefiro estar aqui no meu lado conservador porque é mais seguro, aqui eu sinto o chão. E tudo isso passa pela experiência pessoal, de vida, de valores, daquilo que você aprende dentro da sua família. E isso, infelizmente, a própria família hoje não permite essa experiência mais estruturada, porque as famílias estão desestruturadas. Então, isso acaba se tornando um cabo de guerra, né? Sim. Não, eu sou conservador, eu vou puxar para cá, e eu sou liberal, e acaba se tornando um cabo de guerra e acontecem os conflitos. Então não há o diálogo, a comunicação, porque nós já estamos tão armados que eu não consigo sentar e discutir. Já estão tão extremados, né? E extremados pelos dois lados, pelo lado conservador e pelo lado liberal, né? Sim. Você encontrar uma definição também, se autodefinir, você se definir como uma coisa, sempre é muito difícil, né? Sim. Muito difícil. Verdade. É lógico que, na minha experiência, se eu tiver que rotular com alguma coisa, eu vou me rotular como conservador. Eu sou. Porque eu recebi uma cultura conservadora,
nasci e criei no meio de uma igreja conservadora, aprendi a teologia conservadora, sou metodista wesleyano, entendo isso ser um estado conservador também, entendo Wesley como um cara conservador, no sentido até político, né? Ele era monarquista. Ele tem um lance bacana que quando os Estados Unidos pediu independência, ele foi completamente contra. Eu falei, vocês estão ficando malucos? Vocês têm que ficar debaixo do rei e tal, aquela coisa. É um cara conservador. Então, se eu tivesse que me definir, eu me definiria como conservador. Mas isso não significa o diálogo. Você não significa isso entender e ouvir. E lógico que a gente está falando de um progressista aqui, a gente não está falando um progressista desse tipo de progressista que a gente está vendo hoje na internet ou na política brasileira, que defende aborto, que defende algumas questões de ideologia de gênero. Isso é inegociável. Por exemplo, o aborto é inegociável. Não há como a igreja querer defender essas questões de aborto. O cara é progressista e então ele vai defender isso e a gente vai caminhar. Não, isso aí não dá para caminhar junto, não, filho. Sim. Aí não. E é interessante isso que ele falou, só para a gente fechar aqui talvez isso, como a semântica das coisas, né, a cognição, é interessante a gente pensar. Porque, assim, conservador ficou já com um ar de pejorativo. Quando você fala progressista, Tá na mídia. Tá na mídia, parece que eu sou descolado, parece que eu sou do bem, eu sou do bem. Conservador. Não necessariamente. Engessa. Você sabe que eu comecei a usar nem toda inovação é boa. Eu comecei a usar a palavra conservador para tentar ajudar esse negócio, né? Porque eu olhava, peraí, mas eu sou conservador. Eu vou Você olhar para você, né? Agora, existem tentar ajudar aspectos isso. até que a gente é progressista, no sentido Claro. de que nós estamos usando a tecnologia, nós cremos no progresso, só que nós entendemos que doutrinas são inegociáveis. Tem uma coisa aqui interessante em 2 Timóteo 4:3, que eu queria passar para vocês, Paulo dizendo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ele vem dizendo, pelo contrário, ser cafião de coach, ou quer dizer, mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Aí é que acho que é interessante. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. E aí eu queria perguntar para vocês aí, quais são os aspectos da sã doutrina, na opinião de vocês, que essa geração não está suportando? Existe algum aspecto? Posso começar? Lógico que Porque deve. Depois eu passo para os mestres Sim. aqui, né? Mestre ali, ó. E aí a minha formação em história, a gente sempre precisa olhar para o passado para entender o presente, para projetar o futuro, né? Marc Bloch, um grande historiador francês, dizia isso. As características desse tempo, a gente percebeu aqui na nossa fala, né? Eu imagino você que está assistindo a gente, está ouvindo a gente aí, você vai perceber isso, né? Há uma exacerbação, né? A essa coisa do extremo. Isso está claro na sociedade. Você começou o nosso bate-papo sobre isso. E uma série de coisas, e uma série de conceitos, né? Que pode parecer assim, que é muito acadêmico, mas está aqui, tá dentro da sociedade de um modo geral e na sociedade brasileira. O relativismo, tudo hoje é relativo. Né? E a gente pega um conceito de família, como foi colocado aqui. A família é relativo. O conceito de pai, mãe, filho. Não existe. Hoje há discussão, se tem que ter na escola dia da mãe, dia do pai, porque isso... Enfim, o que eu penso é que a gente colocar em detrimento um grupo maior, mais macro, em interesses, né, do grupo maior, da maioria, em detrimento de grupos menores, não é que a gente vai rechaçar a gente. Não é isso. Mas isso não é democracia. Entende ou não? Sim. É ditadura. A gente vai pensar um pouquinho do politicamente correto, alguma coisa. Mas então conceitos assim, Coutinho, para ser mais objetivo. Relativismo, individualismo, eu tenho a minha crença, eu tenho a minha questão ideológica, isso que vale, eu tenho a minha autonomia de pensar. Claro que isso é importante, mas uma coisa que eu tenho aprendido que a busca desenfreada pela liberdade também é uma prisão. Olha que louco, né? E tem um conceito, pessoal, que na filosofia, para a gente entender, que chama-se niilismo. Aí onde eu quero pensar na questão da sã doutrina. O que é o niilismo, né? O Pondé, que é um conhecido aí, intelectual,
ele define esse niilismo como uma doutrina filosófica, isso vem lá dos gregos lá atrás, de que critica tudo aquilo que é absoluto. Então, se conceito de família é absoluto, não é mais. É uma sociedade nihilante, entende? Ou seja, é uma sociedade totalmente embebecida desse niilismo. Deus é absoluto? Não é mais. Então eu penso que... Depende do ponto de vista, Pois né? é. Se é bíblico ou se Pois um outro tipo de divindade, Exato. de outra religião. Exato. É um questionamento desenfreado, né? Então, eu penso assim, nós entendemos como princípio, há um só Deus, gente. Amém? Amém. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso, para essa sociedade hoje, não cabe mais. Que é a verdade absoluta. Exato. Deus Exato. é absoluto. Exato. Deus das Escrituras. Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Não dá para se negociar. É uma premissa, tá certo? É lá do direito, lá, a cláusula pétrea, né? Não dá para mexer nisso aqui não, entende? E é o que você falou, e a partir que a gente desconstrói o absoluto, eu viro uma era de incertezas, eu viro, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, a questão, né? Eu vou entregando a verdade, o que? A fábulas. Aí qualquer coisa vale. Ô Eli, vou fazer uma pergunta para você, pastor Eli. Eu vou chamar de Eli, a gente é amigo. O não suportar uma sã doutrina chegou a esta geração? Eu não tenho dúvida. Não, quer dizer, na verdade... Sempre esteve, mas mais isso aí presente? que eu ia falar. Isso aí sempre esteve, e quando o apóstolo Paulo falou, ele falou de uma forma contemporânea. Ele estava falando daquele presente tempo. Ou seja, que iria chegar um momento, não era assim milênios depois, era logo a seguir. Mas ele chegou com muito mais força. Eu observo que e aí é um pensamento particular, mas eu vejo que há uma tentativa de uma destruição do pensamento judaico, romano, cristão. O direito romano, a ideia mais religiosa judaica, cristã, e a moral grega, isso aí o pessoal tá tentando destruir de todas as formas. E aí há uma forma... E essa civilização que todos nós fomos formados, ela é formada em cima de conceitos absolutos e inegociáveis. E aí, quando há essa tentativa de destruição disso, na verdade, são pessoas que não suportam uma sã doutrina. Ou seja, se você falar a exclusividade da salvação em Cristo, em alguns aspectos, em alguns lugares, e pior, em algumas faculdades teológicas cristãs, isso é um problema. Você dizendo, não, a salvação é só em Cristo. E isso nós não podemos abrir mão. Isso é um conceito eu não sei se vocês viram há um tempo atrás, uma pastora no Canadá declarou-se para a igreja que ela era ateia, ela não cria em Deus. Declarou. A igreja falou assim, mas ela é tão bacana, tão legal. Tão legal, né? Então... Continua como nossa pastora, lê poemas, fique conosco e tal. E é justamente essa provocação que eu gostaria de trazer aqui. Nós estamos falando de um público que não conhece a Deus, como nós cristãos, pelo menos, dizemos que conhecemos. Sim. Mas como olhamos hoje, aí eu não estou falando de denominação, estou falando de corpo, de igreja. Quando nós olhamos para o corpo de Cristo, para a igreja de Cristo, que se diz noiva de Cristo, e encontramos esses posicionamentos liberais sendo pregado e anunciado nos nossos púlpitos, como é que ficamos? Eu quero provocar isso aí, os pastores, que são pastores. E ela jogou a bola pra gente. Eu não sou pastora, não. Como é que fica essa... Ana, eu acho isso, assim, às vezes é sutil. É sutil. O sujeito fala e às vezes ele nem percebe. Às vezes eu observo pregações que eu vejo que saiu na frase do pregador e ele não sentiu que o que ele falou ali... Ou seja, se tornou um hábito. Uma influência de um pensamento... Se ele falou sem sentir... relativista, um pensamento que já está relativizando o conceito absoluto e ela não percebe. Ela não consegue enxergar. Isso eu vejo
em alguns espaços, assim, falando. Isso. Aí se você... E pior, né? Se você levantar... Vai dizer, mas, filho, você relativizou um conceito aí que não pode ser relativizado. Aí a pessoa vira para você e aí entra aquela coisa pejorativa. Não, você é um... Retrógrado. O conservador que entende que o conservador é o cara de museu. Sim. Eu já falei, um conservador, eu entendo assim, é o sujeito que pensa, olha uma reforma de uma casa. E aí ele vai reformar, o que ele vai fazer? Ele pode quebrar as paredes, mas ele mantém as colunas. E o sujeito progressista não, ele fala para a casa está velha, e fala assim, não, vamos destruir, vamos começar tudo novo. Porque ele mexe em doutrinas essenciais. Exato, a gente tem colunas, você não pode ser mexidas. Chutou a bola, eu quero aproveitar, né? Você deu uma cabeceada. E aqui o seguinte, uma pergunta para vocês, eu quero que vocês me ajudem aqui. Kevin Van Hooser, presbítero Kevin Van Hooser, ele tem um livro chamado Pastor como Teólogo Público. Vocês devem ler esse livro, é uma indicação para você. Ele afirmou que os pastores entregaram a teologia para a academia. Tipo, teologia é para a academia, teologia é para o Instituto Wesleyano de Educação e para quando os alunos estiverem lá. Né? E não usam, muitas vezes, a teologia nas suas igrejas. E aí, para muitos, teologia é uma coisa chata, desprovida de chão da vida, algo que deve ser deixada para os profissionais de gabinete. Aí a pergunta, né? Porque o Martin Lloyd-Jones, ele fala da teologia em chamas. E quando ele tem um livro chamado Pregação e Pregadores, ele diz que toda pregação expositiva tem que ter doutrina. Então ele fazia questão de expor a doutrina do texto. Aí a pergunta que eu queria falar para vocês, o que vocês acham, por exemplo, quando a gente olha pessoas na internet falando mal da teologia sistemática? E eu perguntei para um pastor do mestrado, né, um professor, ele disse, foi a teologia sistemática que segurou a igreja no seu início, através dos credos, através das doutrinas. Exatamente. Né? Por que os pastores têm abandonado a teologia, ou não têm? Acho que dentro do que você falou, eu queria ouvir vocês. Vamos começar pelo pastor Misael. O desafio, né, teológico é de preservar fundamentos, estabelecer alicerces e construir as bases, sempre. Show. Precisa... que o Eli falou, senão a casa cai. Só um Senão a minutinho. casa cai. Repete aí, pastor. Repete. Para o pessoal anotar. Repete. Repete aí para a gente anotar. Peraí, seminarista que estiver assistindo o podcast, anotem aí, por favor. Por favor. Vai lá. O desafio da teologia, desde sempre, desde os pais do deserto, os pais capadócios, os pais apostólicos, lá atrás, sempre foi preservar fundamentos, estabelecer os alicerces e construir as bases, sempre. Porque sem a base nada vai. Nada eu posso edificar em cima. Como gosta de dizer o meu pastor Newton Júnior. Uau! Né, Newton? Muito bom, muito Não é bom. verdade? Uau! É verdade. Muito bom. E aí, a partir dessa premissa, deixa eu só fazer uma digressão aqui, muito rápida, para a gente poder entender, né? Por que eu acabei fazendo história? Eu acabei fazendo... Minha formação é engenharia, né? Eu sou engenheiro naval. Mas quando eu fui fazer teologia, tinha uma série de coisas que eu falei, peraí, eu preciso entender isso aqui. Tá? Eu ia voltando no tempo. Então, as humanidades, né? Sociologia, a história, a antropologia, a teologia, elas se conversam, né? Há essa interface que eu acho incrível. Mas toda essa questão dos extremos sempre houve, o Eli falou muito bem, mas a gente vive uma época de exacerbação disso, né? De aumento, de essa coisa desenfreada. Mas quando isso então começa? Isso ficava na minha cabeça, né? A partir de quando essa coisa foi o vetor ali de modificação, né? É da modernidade ali. Então estou falando há 500 anos atrás, desde ali efetivamente de 1500 para cá, né? Há um debate na historiografia sobre quando é a modernidade. Eu penso que é ali, reforma para cá, renascimento. São conceitos, a gente vai estudar aí na história e tal, mas só para a gente entender, o renascimento ele trouxe uma coisa chamada humanismo para a sociedade ocidental. O que é o humanismo? O homem com uma autonomia nas suas decisões, não mais focado em Deus. Tá? Isso foi importante
foi importante porque isso pavimentou a estrada para... Estou fazendo uma digressão para a gente entender, tá? Para encaminhar aqui os pensamentos. Então, o Renascimento foi importante porque ele estabeleceu essa liberdade que a era medieval, a Idade Média, antes, né, era muito engessada em alguns aspectos do extremo da dogmática, né? Que não pode isso, não pode aquilo e tal. Isso foi importante para a Reforma. Lutero, em essência, falou, discordo do Papa, tá errado. Estão aqui as 95 teses. A partir da Reforma, ela vai abrir caminho, olha como é que as coisas se encadeiam, a gente viu na história, ela vai abrir caminho para um processo de alfabetização generalizada, sobretudo no norte da Europa. 99% da população europeia era analfabeta. Então, o norte da Europa, não estou falando ali de Escandinávia, né, Dinamarca, enfim, Alemanha, eles começaram a se alfabetizar. Por quê? Porque tinha que aprender a ler a Bíblia. Lembra lá dos 5 solas? Um deles é só as Escrituras. E isso encadeou num processo chamado Revolução Científica. Olha que interessante. Então, o homem começou a viver melhor, desde entendendo que eu tenho uma autonomia do divino. A ciência, a medicina melhorou. Entende ou não? Eu comecei a viver melhor a partir de uma premissa... Independência, né? Isso. Tipo uma independência. Exato, tipo uma independência. É isso aí, a autonomia do ser humano em relação ao divino. E, ok, se eu tiro alguma coisa do lugar, tem que colocar outro no lugar, sim ou não? Senão fica aquele vazio, né? O que foi colocado? A razão, o intelecto. Aí entra a teologia sistemática. A teologia sistemática passou a ter o honroso título de rainha das teologias. Então, conhecer, aí indo na tua pergunta da questão do academicismo, a teologia, então, isso começou a ganhar corpo, né? Começou a ficar corporificado a partir desse movimento todo para cá, de 500 anos para cá, de que conhecer a Deus implica em dominar dogmas da fé. O conhecimento passou a ser atributo exclusivo da razão. Eu joguei para o acadêmico, para a universidade. Então, eu penso que, como você disse, vocês falaram muito bem aqui, sem dúvida nenhuma precisa ter alguém que forge o alicerce. Lá atrás a teologia sistemática foi importantíssima, sobretudo na patrística, né, de combate às heresias, gnosticismo, a gente fica lá atrás, né, na igreja primitiva. Sem isso a gente não teria chegado aqui. Só que, de novo, parece que o ser humano vai deturpando a coisa, né? E aí, a partir desse momento da modernidade para cá, a gente tem essa ideia de que a teologia são os teólogos e começa a ver essa divisão, enquanto que eu acho, e aí, desculpa evocar aqui 2 caras que eu acho muito importantes, Karl Barth, né, o pai da teologia da neo-ortodoxia, tem outros nomes, né? Mas eu gosto muito da neo-ortodoxia porque é isso. Ele está falando, é uma neo-ortodoxia, é um novo conservadorismo. Ortodoxia é isso, né? Né? Ó, então, e ele fala uma coisa impressionante, que é a igreja não pode prescindir da teologia. Tanto, olha, guarde isso, pessoal. Ela não pode, ou seja, não pode relegar a teologia, tanto para dar testemunho da fé, quanto para compreendê-la. Olha que interessante, ou seja, para dar testemunho, para eu evangelizar e para eu entender a razão da nossa fé. Alguém disse lá atrás, né? Mirapedo, né? Não é assim? E aí ele fala uma frase muito conhecida dele: cada cristão é chamado a ser um teólogo. Eu penso, Coutinho, que a gente precisa resgatar isso. Que bom que a gente tem o nosso Instituto Wesleyano aí, né, de educação, para trazer isso para a gente. O podcast está aqui. Você falou muito legal. Eu queria fazer uma colocação aqui dentro do que você disse, até porque, de repente, quando a gente iniciou, alguém pode chegar lá, peraí, como é que vocês estão falando? Vai dialogar com a teologia liberal? Como assim? Peraí, não dá. Não, vamos lá, vamos entender uma questão aqui. Hoje, nós utilizamos instrumentos da modernidade para construir nossa teologia. Por exemplo, nós usamos arqueologia para dar base para as nossas afirmações teológicas. A arqueologia é um instrumento da modernidade. Exato. Não é? É um instrumento, a gente usa outros instrumentos da modernidade para a formação dos nossos pastores. As nossas Bíblias de estudo, gente. Nossas Bíblias Você de pega estudo. lá no iniciozinho, destinatário, né? Propósito do texto, Isso. Provável autor. Aquilo ali é o que é. A hermenêutica, né? A exegese. Olha só o instrumento da modernidade. Tem hermenêutica, exegese.
A sociologia, a psicologia, tudo instrumento da modernidade que veio contribuir. Sim. Então, quando a gente fala dialogar, é exatamente isso, utilizando esses instrumentos. A teologia liberal, ela acabou utilizando esses instrumentos, só que, a meu ver, ela cometeu um equívoco, foi em tirar a questão da revelação. Quando ela tira a revelação, todos esses instrumentos se tornam instrumentos de tentativa humana de compreender Deus a partir do próprio humano, não entendendo que antes de tudo se vem a revelação. Se Deus não se revelar primeiro, se Deus não fizer um movimento primeiro, nós somos incapazes de compreendê-lo. O diálogo sempre é em prol da verdade, né? A verdade. Nós buscamos a verdade, né? Na palavra de Deus, né? É muito interessante a gente... Deixa eu só pontuar uma coisa. Sim. Que o Eli falou assim, meu amigo, né? Tenho bons amigos, não? Ele falou uma coisa que é uma verdade. A teologia liberal, né, que você falou, ela quis tirar Deus da equação, né? Isso. Por que ela quis tirar? Para adequar a teologia aos tempos modernos. A modernidade, a modernidade, né? A razão... exato. Quer dizer, se perde. É a famosa frase do Nietzsche. Deus está morto, então, ou seja, o ser humano evoluiu tanto e ele é capaz... A Deus era uma muleta, a religião era uma muleta, era uma forma do ser humano desenvolver. Agora não, agora ele já alcançou a maioridade. Sozinho, né? Não precisa mais de Deus. Não precisa mais de Deus, então morreu. Acabou. Esse foi o equívoco da teologia liberal, mas que ela traz instrumentos no sentido da pesquisa com instrumentos maravilhosos que a modernidade nos trouxe, que é estudo, arqueologia, sociologia, psicologia, todas essas ferramentas aí. Possibilidade de traduções, né? As traduções para a construção da teologia sistemática, a própria teologia sistemática, né? Porque o que é a teologia sistemática? É uma teologia que ela vai sistematizar por temas. Então ela pega cristologia, separa ali e destrincha o negócio ali, né? Antes não tinha isso, antes era tudo junto misturado. Para facilitar a pedagogia, a teologia é isso que eu estou aqui, meu espírito educador está aqui. Isso aí. Tá vendo que ela está ali, ó. Porque o que acontece? Todas essas falas aqui têm uma premissa. Parar para estudar. Mesmo que você não vá para um seminário, mas para você pregar teologia, você precisa se dedicar a isso. Dedicar uma parte do seu tempo para você estudar, para você conhecer, para você ter experiência com o Deus da teologia. E nesse mundo frenético, onde as pessoas querem 28 horas, porque 24 já não cabe. É verdade. Quem é que para o pastor sofre dessa tentação. Sofre do ativismo, né? Sim. Qual é o pastor que, na sua agenda diária, ele tem 2 horas, 3 horas para se dedicar àquilo ali? É verdade. Entende? Uau. Aí você vai para o púlpito, você vai pregar o quê? A sua teologia, o seu achismo. Porque você não teve tempo para parar. E misturado com outras coisas do cotidiano, né? Livros. Aí entra naquilo que o Eli falou, né? O cara tá pregando uma coisa que ele nem sabe. Nem sabe o que ele está falando. Ele falando algumas heresias aqui. Exato. Porque ele foi lá na legal, internet, baixou um sermão. Entendeu? Porque é fácil, gente. Se tu põe aqui no YouTube, aqui, o que eu vou falar hoje? Olha, mas Sermão da Montanha. O povo não é bobo, não. Eles descobrem. Se você está pegando uma mensagem de internet, eles vão lá no Google. E eles vão... E eles não são bobos, eles pensam, entendeu? Graças a Deus, né? Que bom. Sim. Que bom. E aí, quando a gente olha lá para os nossos pais, aquele livro, Os Heróis da Fé, eu amo esse livro. Gente, que livro inspirador. Mas esses homens passavam horas orando e jejuando para subir no púlpito. Aí nós temos aquele sermão, né? Homens na mãos de um Deus irado, um sermão que ecoa. Jonathan Edwards. Verdade. Mas por que esse sermão ecoa até hoje? Gente, esse homem foi forjado no óleo, gente. Eu gosto muito da noção do Martin Lloyd Jones, acho que essa frase nem é dele, mas ele cita, quando ele fala da teologia em chamas,
que é aquela teologia com piedade. Você ir para os livros, estudar, mas ter o ardor do Espírito Santo. Eu creio faz que o toda a Wesley, diferença, né? A tradição É isso que wesleyana faz diferença. é teologia, é você ter algo para passar para o povo, mas cheio do do poder. Espírito Santo, de revelação, Revelação, de palavra rema razão, de Deus. Razão e experiência. Razão, mas a razão no óleo. É isso. Porque a razão fria. Porque a teologia é muito legal. Agora, se for uma coisa acadêmica no sentido da frieza, Só Fica seca. Fica seca. Sem vida. Entendeu? Pode funcionar numa sala de aula, mas na igreja você tem ali pessoas que estão vivendo dilemas dos mais diversos. E a teologia tem respostas. A teologia Sim, é de Deus. tem Você está respostas falando de Deus. Ela tem respostas, né, para os dilemas da vida. Coutinho, eu penso que a gente imagina a teologia, precisa imaginar a teologia, pensar sobre ela, no sentido de que ela nos desperte um relacionamento pessoal e verdadeiro com Deus. Sim. Que é a ideia do pietismo. Né? Sim. Sim. Né? Lá os moravianos, os Spener. É isso. Jacob Spener. Antes, né? Então, assim, o Criador, gente, nos chamou para participarmos da eterna comunhão que há entre Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a Aleluia. essência. E este relacionamento é a razão primeira, ou deve ser a razão primeira e última da teologia. Sim. Te aproximar do Senhor. Do Senhor. Como Senhor. Então, talvez aqui, quando a gente está... Por isso que eu acho que essa frase do Lloyd Jones faz sentido. A gente está aqui falando de teologia, acho que então a gente pode colocar esse primeiro desafio na área teológica, é uma teologia em chamas. Sim. É alguém que entenda das Escrituras, né? Use as ferramentas, como você disse bem, as ferramentas contemporâneas que nos auxiliam. Hoje nós temos acesso a livros dos mais diversos, Mas cheio do Espírito né? Santo. Mas cheio do poder, Glória a vida Deus. de oração, Sim. vida com Deus. Sim. É o desafio, É o porque às vezes a gente estuda muito, mas ora pouco. Sim. Às vezes a gente ora muito e estuda pouco. É um desafio. Sim. A modernidade trouxe isso, o teólogo que não ora. Não tem tempo. No Não tem último tempo, não tem tempo para orar. Mas, no último podcast eu frisei isso e disse um monte de vezes: não existe teólogo que não ore, porque se ele não orar, ele não é um teólogo. Mas foi pelo feita menos uma cristão. pesquisa. Sim. Ele pode ser teólogo. Pelo menos é aquilo que a gente teoricamente Foi feita acha. uma pesquisa Né? de principais teólogos e poucos teólogos, segundo eu vou trazer com mais embasamento, mas só passando aqui rápido, nessa pesquisa poucos teólogos alinham a teologia com uma vida de oração, né? Uma vida intensa de oração. Eu acho que é o desafio nosso, o primeiro desafio para essa sociedade. Poucos teólogos modernos. Modernos. Pós-modernos, porque o pessoal lá antes não. Não fazia esse dualismo. Não tinha esse dualismo. Não tinha. Agora, o teólogo moderno. E desculpe, galera, o teólogo pós-moderno aí piorou. O pós-moderno. Preguiçoso, né? O teólogo preguiçoso. Eu tenho às vezes ficado em crise porque eu tenho 52 anos, me converti com 22, né? E aí eu tenho a música do Cazuza, falecido Cazuza, os meus heróis morreram de overdose. E eu estou vendo os meus heróis da minha época, teológicos e pastores que escreviam, eu falo, meu Deus, eles estão morrendo de overdose liberal. Eles estão morrendo, alguns que tinham ali aquele embasamento, né, tão alinhado às Escrituras. Sim. E hoje você vê como que eles estão tão ausentes, a ponto de um que diz assim, eu não creio na inerrância das Escrituras, eu não creio que a Bíblia é inspirada, entendeu? Eu não creio na soberania, eu não, né? Então, é um Deus que não conhece, é um Deus que não conhece o futuro, que tá, onde está Deus no momento difícil, né? Nas catástrofes, onde está Deus? Está chorando com as pessoas, porque Deus não sabia o que ia acontecer. Pode ser bonito, mas não é teológico. Adequando, né? Então, esse desafio de ser fiel às Escrituras. Eu falei na formatura que o Ser Forte tem essa característica. Eu não sei se vocês conhecem. Eu não conheço ninguém que foi para o Ser Forte e saiu porque teve crise de fé. Tipo assim, os professores
né, do Instituto Wesleyano de Educação, os professores do Instituto Wesleyano de Educação colocaram uma teologia liberal na mente do indivíduo e ele saiu por causa de crise de fé. Se vocês Então, conhecem... Olha só, eu trabalhei como deão aqui em Petrópolis durante muito tempo. E a orientação que eu dava para todos os professores, orar antes de começar a aula. Sempre fiz isso. Ó, professor, ore. Antes de começar a aula, ore. Capela, indispensável. Não troque capela. Às vezes eu brigava. No coque eu brigava. Falava, não, tem que ter capela. Porque às vezes o professor queria adiantar a matéria dele, em cima da capela eu levantava a mão e falava, pelo amor de Deus, faz isso não. Exatamente por isso. Porque por mais que você coloque lá um tema que vai mexer muito, e às vezes a gente na sala de aula, a gente mexe muito com a questão daquilo que a pessoa veio lá, aprendeu na escola dominical, quando chega lá, não é assim, então aquele choque, né? Mas não pode ser retirado dele a ideia do momento da oração, o momento da submissão. A piedade, né? Como eu falei, não existe esse teólogo que não ore, porque, veja, a oração é exercício de teologia. Porque quando você ora, primeiro, como você inicia a sua oração? Como você em casa inicia a sua oração? Como é que você inicia? Às vezes a gente tem a frase já costumeira, né? E a gente... Senhor, meu Deus e meu Pai. Pronto, você já inseriu teologia aqui, porque você está chamando Deus de Pai. Você já colocou teologia. Como assim esse Deus é Pai? Porque em outras religiões, Deus não é Pai, cara. Deus é uma entidade distante do ser humano e que precisa ser alcançado através de oferendas. Não, mas Deus que se revela em Cristo é Deus Pai, porque o Cristo nos ensinou a orar nosso Pai. Então, se você inicia uma oração, você já construiu teologia. Então, orar é construção de teologia. A construção e não só construção de afirmação e reafirmação de conceitos teológicos que são base doutrinária de nossa fé. Missionária Ana Cristina, aí já ia passar para a irmã falar um pouquinho dos que eu falei, né? Dessa preocupação com uma teologia e piedade. Eu sei que você tem. Tenho, e muito. E uma das questões que vamos resgatar são as nossas capelas. Amém. As nossas capelas precisam ser inspirativas. Os nossos alunos precisam ser aqueles alunos que, quando estão ali no seu momento de aula, passando por algum problema, o Espírito Santo revelar. Gente, eu vivi isso na minha época de seminário. Eu vivi isso. Quantas vezes o professor estava ministrando a aula? Deus usava a Miriam. Gente, olha, aquele silêncio na sala. Eu lembro uma vez, a professora Rosane Duarte, que hoje está aqui em Petrópolis, ela foi minha professora. A Rosane. Gente da melhor qualidade. Ela foi minha professora. E nós estávamos conversando sobre a questão daquele que não ouviu falar de Jesus, como que ele ia para o céu. E ela colocou o posicionamento dela. Gente, Deus usou Miriam com o poder e perguntou para nós quem nós éramos para determinarmos a vida das pessoas nas suas teologias. Gente, eu passei o meu seminário todinho tendo experiência no seminário de palavra. Eu vi Deus fazer o cabelo de uma amiga minha de turma crescer. Fala isso, vai ter um monte de gente aí querendo ligar para WhatsApp da missionária Ana. Nós vivemos experiências tremendas na minha época de seminário. Ali no Polo, eu sou o primeiro aluno do Polo de Cabo Frio. Na época era o pastor Calegari, hoje bispo Calegari. Uma pessoa abençoadíssima. Gente, e o nosso seminário começou numa sala que era a parte da igreja da galeria, que estava sendo construída, a igreja de Cabo Frio estava sendo construída. Começou ali, a gente sentava nos bancos e a gente botava o caderno sobre as pernas para escrever. Foi ali que começou a nossa turma, não tinha cadeira, não tinha nada. Mas tinha a presença de Deus naquele lugar. As nossas capelas era
momento de culto, momento de adoração, de revelação de Deus. Meu Deus, era poderoso demais o que eu vivi. A minha formatura foi um culto. E até hoje eu lembro a pregação do pastor Calegari, na época pastor Calegari, hoje bispo Calegari. Ele falou sobre a roupagem da mentira. E na minha formatura, Deus levantou o Miriam e falou que naquele lugar várias pessoas estavam sendo levantadas para o ministério. E realmente 90% dos alunos daquela turma hoje estão no ministério. Inclusive eu tenho amigas que são pastoras da igreja metodista. Então tem pastoras, tem missionárias, tem pastores, pessoas envolvidas com o ministério. Nós precisamos resgatar isso. Somos pentecostais. O Bispo Ramos, na nossa missão, visão e valores que estamos construindo para o Instituto, ele coloca lá, missionária, coloque algo fazendo referência à nossa tradição pentecostal. Sim. Precisamos resgatar. A teologia pentecostal. Sim. A teologia está alinhada ao relacionamento com Deus. Você não tem como desassociar teologia pura, divina, de uma vida piedosa. Sim. Não tem como. E é aqui nós somos testemunha da capacidade da missionária Ana Cristina, tanto em pedagogia, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas está falando em poder para encobrir uma incapacidade humana. Não, Deus deu capacidade técnica para gerir as coisas e também o poder, né? Com certeza. Para a gente testemunhar do amor dele. Sem o poder de Deus, você, o ser humano, faz o quê? Nós somos Sem essa metodistas graça. wesleyanos, gente. É isso aí, gente. A nossa história, aqui um historiador aqui, que é o nosso Misael, a nossa história começou em uma faculdade. Em uma universidade, Oxford, cara. Uma das melhores do mundo. Uma das melhores do mundo. É Oxford. Deixa eu te contar um testemunho que eu tive a oportunidade de ir a Oxford em 2015. E todo ano, não sei se é todo ano, enfim, para não falar aqui besteira, né? Mas enfim, não sei se é de 2 em 2 anos, enfim. Eles homenageiam um aluno que foi expoente, né? Aqui Newton, por aí vai. Caramba. E quando eu cheguei lá, eu tive o privilégio de estar John Wesley. Cara, Nossa. Que legal. Que isso? Eu Não tirei tem inveja, não. tirei onda. São chamados mimos da graça que o pastor Jeremias Pereira fala. Né? Eu gosto de uma fala que o Bispo Caleb tem, que a gente é wesleyano, não wesleyólatra, né? E é verdade isso, né? Sim. A gente entende lá algumas A vida dificuldades. dele nos inspira, né? Claro, a gente teve algumas dificuldades, o Wesley teve algumas dificuldades, enfim, né? Normal que somos ser humano, não é nenhum... E a gente vai se voltar para o Wesley a partir da sua fala, legal. tá? Mas assim, eu tive a oportunidade de dar aula numa faculdade, né, do Rio de Janeiro, o Batista do Sul, e eu fui falar um pouco de Wesley. Então eu falei, poxa, eu vou dar uma pesquisada. Eu já tinha alguma coisa de material, mas eu fui pegar algumas outras coisas, né? Alguma coisa mais, vamos falar aqui, bem acadêmica mesmo, historiadores não cristãos. Olha, gente, eu peguei uns 5 livros, os 5 autores eram unânimes de que o Wesley fez a diferença. Nossa. E aí, Verdade, cara. só para fechar, o próprio Eric Hobsbawm, que é um historiador que é falecido já, mas que era, enfim, socialista, enfim, né, ateu aí, ele disse que se John Wesley não existisse na época do século XVIII, a revolução que aconteceria na Inglaterra seria muito mais sangrenta do que a Revolução Francesa. Olha só. Questão da guilhotina, né? O pessoal evoca muito que a Revolução Francesa é legal, mas teve a guilhotina, só pra gente pontuar aqui. Então, assim, o Wesley, um cara, fez a diferença numa nação. Isso é muito poderoso, gente. Meu inspirativo. Deus. Tá doido isso. Ou seja, é possível. Espetacular, é Ele não era possível. nenhum super-homem, entendeu? Só se colocou, né? Se colocou. É isso que eu acho legal, Ele só né? O cara colocou. impactou uma nação com o coração abrasado, o coração Deixou um aquecido, legado. deixou um legado, uma experiência Para a humanidade. maravilhosa no espírito. Às vezes as perguntas, o pessoal me pergunta, o Wesley era pentecostal? Gente, por favor, o movimento pentecostal é século XIX, finalzinho para o século XX, não tem nada a ver. Sim. Outra coisa, século XVIII Wesley, então não dá para fazer essas comparações. Mas eu diria que o Wesley seria o pentecostal do seu século, mais ou menos assim, para você entender.
mas ao mesmo tempo, o cara é mestre em Oxford, professor de Oxford. O cara é formado, ele vai como aspirante, né, do seu pai, para trabalhar na capela junto com o seu pai, na paróquia, melhor dizendo, junto com o seu pai, e depois ele é convidado, cara, para ser professor, de tão brilhante aluno que ele foi, ele é convidado para ser professor. Isso é ele foi um fellow na Universidade de Oxford. Aí ele volta para Oxford, encontra Charles Wesley, começa o Clube Santo dentro de uma universidade, ou seja, razão, experiência, intelectualidade, acadêmica, relacionamento profunda, com Deus. E numa época de iluminismo crescente, né? Aí a pergunta, para a gente continuar no Wesley, é como que o Wesley, na opinião de vocês, lidou com os desafios da época dele? Ele teve o iluminismo, um grande desafio, né? Como que ele lidou, por exemplo, com as mudanças da sociedade? Vou pedir aqui, começar com você, pastor Misael. Falar de Wesley é muito legal, né? É inspirativo, como a Ana disse aqui. Wesley, ele viveu um momento muito emblemático, que às vezes é muito interessante, pessoal. A gente olha para os personagens do passado e acha que foi tudo legal para eles, né? Romantiza, né? Não, romantiza. Tudo deu certo. Não teve problema nenhum. A gente acha que só a gente... Não. Wesley viveu duas revoluções na época dele, né? A revolução intelectual, o iluminismo é chamado século das luzes, né? Da razão humana, onde a ideia de verdade, a aletheia lá do grego, que a verdade para nós está em Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que interessante, né? Cristo está dizendo, eu sou essa trajetória, nessa trajetória você vai conhecer a verdade genuína, que é a verdade divina, e aí você vai ter vida. Que não é bio, vida humana, é zoe, vida de Deus. É algo muito mais profundo. É onde é a crise das pessoas hoje em dia. Aí. Então, assim, nesse momento histórico, essa verdade está sendo questionada. Que a verdade agora ela passou a ser percebida por dois aspectos. Ou pelo empirismo, experiência sensorial, tá? Do que eu vejo, do que eu sinto. Posso provar, exato. Ou pela razão. Então você tem dois personagens históricos importantes. John Locke, isso aí. E o René Descartes, né? Cogito ergo sum, penso logo existo. Claro, são anteriores, mas eles pavimentam essa estrada para que quando chegue ali no século XVIII, em Wesley, a gente tenha lá o Spinoza, antes, né? Mas a gente tenha Diderot, os grandes filósofos, o Jean-Marie Arouet, que é o Voltaire, enfim, todos esses personagens, eles estão desconstruindo tudo que a sociedade ocidental tinha, no sentido de que a verdade estava no divino. Aí vem lá atrás da autonomia, então. Então Wesley viveu isso. E olha que interessante, né? Além disso, Coutinho, além dessa questão da revolução das ideias, do pensamento, teve alguma coisa assim fundamental que o Wesley entendeu que a sociedade dele estava mudando, que foi a Revolução Industrial. Que tornou prático, levou para a vida cotidiana das pessoas a ciência. Porque tudo mudou. O advento da máquina. Antigamente, tudo era artesanal. Tudo demorava para fazer. Agora a coisa começou a ser produzida em série. As roupas em série. As pessoas começaram a sair do campo e ir para a cidade. Londres começou a ficar super povoado. Então, isso mudou tudo. Então, o Wesley, nesse sentido, enquanto a igreja... Olha, para a gente aprender, viu, gente? Enquanto o Wesley... A igreja anglicana estava nas quatro paredes, ele percebeu que o mineiro lá, porque precisava de carvão, o cara estava trabalhando 20 horas por dia, não tinha tempo de ir à igreja. Deixa eu ir lá. O mundo é minha paróquia. Mudou tudo. E aí o Whitefield, né, ajudou ele a ideia de culto ao ar livre. E aí tem um documentário que eu recomendo, de Armade McCallum, que é um historiador de Oxford, não cristão também, mas ele tem um documentário que ele fala sobre o Wesley, ele vai lá pesquisar o Wesley, e deixa eu te falar uma coisinha. Esse termo evangélico é cunhado em Wesley. Veio dos morávios, tá? Porque o evangélico é a ideia do evangelho, né? Do grego, da boa nova, boa notícia, de que qualquer um pode fazer.
Antes, só o clérigo podia. Os moráveis, eles... Não, qualquer um pode. E aí os moráveis vêm para cá, para América Central, e vai pregando o evangelho. O Wesley entende isso, e o Wesley burila todo esse processo e ele intensifica. E aí, viu os leanos aí? Se hoje as pessoas são chamadas de evangélicos, agradeço ao Wesley. Então, assim, o Wesley entendeu o tempo dele, sobretudo por causa da Revolução Industrial. Então, para fechar o balão, são dois movimentos, pessoal, que a sociedade estava mudando rapidamente. Mudança nas ideias e mudança na praxis mesmo, na prática de vida. Mudou o cotidiano, a vida ficou mais rápido. Entende ou não? As pessoas não estavam tendo de ir à igreja, o Wesley foi para lá. E ele vai a Bristol. Bristol era, assim, a escória da escória da escória de Londres, onde os operários moravam. Lá virou o epicentro do metodismo na Inglaterra. Então, o Wesley era conservador, mas progressista também, porque ele lidava com a ação social. Só para a gente pensar, ou seja, é possível. O equilíbrio, né? Esse equilíbrio. A solidariedade voltando ao início da tua pergunta, talvez eu tenha fechado dizendo o seguinte: vamos olhar para o Wesley que é possível. O que a gente pode imitar hoje, olhando o exemplo de Wesley, por exemplo, em relação aos desafios da sociedade, dessa sociedade? Eu penso que aí o Eli e a Ana podem me ajudar, mas eu penso que a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer a leitura correta da sociedade. A gente precisa responder. Ótimo. A gente não pode mais responder a perguntas que ninguém mais faz. Exatamente. É aquilo que eu coloquei naquele roteiro para a gente pensar Viu como é que a gente está alinhado, gente? Eu estou alinhado com a chefe. Eu coloquei lá um roteiro, fiz um roteiro para a gente pensar um novo currículo e a primeira pergunta é: que sociedade que os nossos alunos estão atuando e atuarão daqui a 4 anos quando se formarem, 3 anos, 5 anos? Porque a sociedade está em mutação, né? Então, daqui a 5 anos não é a sociedade de hoje. A gente vê no pastoreio. Não se pastoreia mais como há 20 anos atrás. Não, claro que não tem como. Essa geração, ela... Os sociólogos, eles dizem que, coisa de 60 anos atrás, as gerações eram ali 20, 30 anos. Hoje, e eu estou vivendo isso em casa, porque eu tenho 2 filhos pequenos, né? As gerações são em torno de 5 anos. Uau! 5 anos. Você pega uma criança, um adolescente de 15, uma criança de 10, há um abismo enorme. Isso é assustador, gente. É assustador. Isso é assustador. Porque exige muito de nós, tanto na busca do Espírito Santo, que é o conselheiro, ele entende dessa geração, sim, como também das ferramentas, né? Sim. Hoje a gente vive uma inundação, né, de informações. Né? O Yuval Harari, aquele historiador israelense, ele fala sobre isso. Ele fala que, ao longo da história, algumas coisas representavam riqueza, né? Terra no passado, os bens de capital na época do capitalismo ali, as máquinas. Hoje é a informação. E hoje a gente vive a era da pós-verdade. Nossa. Olha que louco. Isso é louco. Agora traz isso para um curso de teologia. Isso é louco. É desafiador. Para nós, educadores cristãos, conservadores, sim, ou progressistas. E até pensar sobre isso. em treinamento para nós pastores e nós professores. Eu penso que aquela coisa que a gente tinha, né, da reciclagem, né, Bruno? Isso. Eu gosto do seu nome reciclagem. Eu gosto desse nome. Atualização, né? Atualização. É um eufemismo, mas é isso. A gente precisa fazer isso sempre. E não é mais anual, pelo que eu estou vendo aí, tem que ser semestral. Semestral. Tá muito. Vou pedir, então, o pastor Eli, eu não sei como é que nós está o nosso tempo aí. Já estamos para terminar, já na parte final. Pastor Eli, já vou pedir para a missionária Ana Cristina, já pensando, tá? Como o Wesley lidou com os desafios da sua época? Me parece que teve uma vez que ele não estava levando pedradas, ele ficou preocupado, não é isso? Hoje, como, né, como que o Wesley seria visto? Se você pudesse, tem aquele seriado da BBC, Doctor Who, que é uma máquina do tempo, né? Se a gente pudesse trazer o Wesley para cá, o que ele acharia dessa geração? E, na sua opinião, como o Wesley seria?
Primeiro, o que ele acharia dessa geração, ele usaria a mesma palavra frívola. Ele diria, vocês são... Gente, se vocês... eu posso indicar também, mas se você pesquisar na internet, você pode achar um conselho que o Wesley dá para um pregador leigo dele. Ele escreve dizendo que esse pregador dele, do circuito metodista dele, ele diz que ele é frívolo. Você é repetitivo. O seu sermão é repetitivo. Você é frívolo. E você é frívolo e repetitivo porque você lê pouco. O Wesley fala isso. O Wesley diz a ele, você deveria ter vergonha de subir ao púlpito e abrir a sua boca. Ele fala, mas de forma muito dura para esse pregador. Eu acho que ele diria a mesma coisa para a nossa geração, no sentido da gente ser superficial, não ler tanto, não se aprofundar tanto. Eu acho que ele diria a mesma coisa. Mas alguém pode se apressar em dizer assim, mas o Wesley está falando então que a gente tem que todo mundo ir para a faculdade. O que a gente vai fazer com aqueles pastores que não tiveram acesso à faculdade? Não é isso. O Wesley está falando uma ideia de necessidade de aprofundamento, mas ele conhece o limite da razão. Ele sabe que a razão tem um limite. Ele não é nenhum racionalista, ele não é nenhum cartesiano. Aliás, ele é mais lockeano do que cartesiano. Ele é mais empirista, né? Então, ele sabe dos limites da razão. Ele tem uma frase, não vou saber repetir exatamente, mas ele diz que o que a razão poderia me fazer, ela me fez muito bem. Mais ou menos assim. Ela me ajudou a ler as Sagradas Escrituras. Porque o Wesley lembra da sua alfabetização pela Bíblia. E a alfabetização pela Bíblia, através de Susana Wesley, era totalmente uma questão de razão. Porque Susana pegava na mão de Wesley e dizia, B com A faz Bá, B com E faz Bé. E aquela coisa, né, da alfabetização, usando a razão. Não é uma questão de espiritualidade, não vai orar assim, Senhor, derrame sobre esse menino sabedoria. Não, é razão. Aprendeu. É prática. E aí ele diz assim, olha, o que ela poderia me fazer, ela me fez muito bem. Ela me fez eu entender as Sagradas Escrituras. Mas ela não pode me ajudar nada, absolutamente nada, em questões de fé. É o que ele diz. Experiência individual. Então ele valoriza a razão, mas ele fala que a fé tem que ser uma experiência pessoal. Sim. Do íntimo, de foro íntimo. E é mistério. Então ele diria que essa geração, eu acho, né? Olha que eu digo. A pergunta foi para mim, então eu dizendo que eu acho. Sim. Eu estou falando que ele falaria, mas eu acho que ele diria isso. É uma geração frívola, rasa, lê pouco, estuda pouco, e ao mesmo tempo a sua espiritualidade é sensorial o tempo todo. A espiritualidade sensorial, o que eu quero dizer com isso? Tem que sentir alguma coisa o tempo todo. Se não sentir, não foi de Deus. Se não sentir nada, se não arrepiar, não foi de Deus. Então, ao mesmo tempo, é uma espiritualidade frívola, rasa, e ao mesmo tempo também uma intelectualidade rasa. Então a gente tiraria nota 0. Mas eu não sou tão pessimista assim não, tá, gente? Eu sou otimista com a turma. O nosso tempo, a equipe técnica já está olhando para mim, o nosso tempo, infelizmente, já está se esgotando. Vou aí passar para a missionária Ana Cristina, para as considerações finais. Se quiser falar alguma coisa de Wesley também, fique à vontade. E a gente já vai rodar aqui para já terminar, né, dando as oportunidades finais. Só quero falar que ele utilizaria a ferramenta da educação. E ele começou utilizando com as crianças. Sim. Ele pagava professores, ele não poderia fazer, mas ele pagava, ele custeava isso. E ele começou pelas crianças. Ele não abriu uma igreja, ele abriu uma escola. Ele abriu uma escola. Então, a educação é a ferramenta para a transformação, porque a educação trabalha com o conhecimento. A raiz do metodismo está na educação? Está na educação. Assim? A raiz do protestantismo. Protestantismo. O Wesley se gabava se gabava no bom sentido dos pregadores dele, que eram os pregadores metodistas, do circuito metodista, né? De saber mais teologia do que os sacerdotes anglicanos.
Ele ria do sermão dos sacerdotes anglicanos. Ele falou, esses caras não sabem de nada. Um pregador leigo meu sabe mais de teologia do que eles. Por quê? Porque ele ensinava teologia para os caras. Bom, a minha função um pouco estraga prazer, né? Você tem que ficar... Mas aqui eu quero já passar, né, para o meu amigo Misael com as considerações finais. Quero te agradecer, meu amigo. Você enriqueceu. Eu não vou falar da missionária Cristina, que ela é chefe. Ela faz parte toda vez que ela vier aqui, ela vai fazer parte da bancada, se ela quiser. Isso aí. Tá conosco aqui, a equipe fixa, ela faz parte, né? Então ela está também aqui te entrevistando de certa maneira, né? Então, as considerações finais, meu amigo. Amém. Primeiro, agradecer, né? A gratidão é incrível. Obrigado por vocês terem lembrado de mim. É um privilégio estar aqui. Posso sempre contribuir com a denominação, sempre que precisar. Estou à disposição. Matriculem-se no Ser Forte Polo Mantiqueira, nos outros polos aí, não deixe de estar. Né? A gente está com matrículas abertas. Aproveite a oportunidade. Eu acho que talvez seja essa a minha fala final. Deus, ele dá oportunidade a cada um de nós. E a missionária Ana, ela falou muito bem da questão da educação. A educação, para nós, precisa ser um valor em si mesma. Ela não pode ser uma ferramenta de um emprego melhor, de um salário melhor. Claro que isso vai vir, mas a educação, ela precisa ser um valor em si mesma. E eu penso que educação, teologia estão ali linkadas e alicerçadas, né? Juntas, né? Então, pense nisso, dedique-se mais, talvez se esse podcast te abençoe de algum modo, que isso faça você startar, e, né, enfim, que a gente possa ser esse vetor propulsor aí de um crescimento espiritual pautado e fundamentado na palavra. Obrigado, meus amigos. Pastor Elias, considerações finais. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, um prazer enorme conversar com a minha chefe, né? Nossa, que está aí com um papel tremendo. Orem pela vida da nossa missionária Ana, porque ela está fazendo o processo de transição, né, de mudança do Ser Forte para o Instituto Wesleyano de Educação. Então, essa transição sempre é desafiadora. Então, orem pela vida dela. Obrigado, minha querida missionária Ana. E meu amigo, pastor Misael, obrigado. Você contribui pra caramba, cara. É uma das nossas referências, assim, nesse equilíbrio que a gente fala do coração abrasado e da vida acadêmica. Você como um doutor e ainda assim, quando você prega ou ministra, a gente vê o Espírito de Deus fluindo através da sua vida. Então você é esse cara a gente está buscando como modelo de formação pastoral para a nossa igreja. Obrigado. Poxa, amigo, obrigado. Valeu, Coutinho. Uma das coisas que eu fico muito feliz é as conexões que Deus faz, né? E a gente tem o privilégio de conhecer tanta gente abençoada. E uma característica desses irmãos que estão aqui conosco é a simplicidade, né? Eu, por exemplo, eu fui coordenador do Assim Somos, né? E, poxa, o pastor Misael não precisa falar, capacitadíssimo. Ele poderia acabar com a reunião se ele quisesse, me humilhando. Você sabe disso, né? Mas ele poderia acabar com a reunião. Começando a falar da formação, a gente... ele poderia, tipo assim, me perturbar. Mas eu vi nele, assim, um espírito de servo. Amém. Né? E é isso que Deus quer. Né? Eu quero agradecer. Sempre também não posso deixar de agradecer, né, essa equipe que está conosco. Me ajuda aí, Rodolfo e Sandra. Acertei! Também agradecer o apoio que o pastor, né, o reverendo Agnaldo Batista Valadares, que é o secretário-geral de Educação Cristã, tem dado para nós. A gente não pode deixar de agradecê-lo, né? E nós louvamos a Deus por você também que está conosco. A gente tem visto aí o feedback. Mande comentários, a gente vai responder, lógico, que a gente está entendendo que são comentários pertinentes, né? A gente vai responder, há uma ideia de um podcast para responder os comentários, tá? Obrigado a vocês que estão conosco aqui, obrigado a você que está conosco até agora. Nós agradecemos a Deus pela sua vida. Esse é o podcast do Instituto Wesleyano de Educação. Que Deus abençoe sua vida. Amém.